Voltamos, então, à audiência pública para a apresentação de demandas das instituições de ensino superior. Agora nós faremos a apresentação pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Nós já estamos aqui com os diretores da Secretaria, Danilo Altafim Pinheiro, diretor de Comunicação e Documentação, e a Procuradora-Geral, Alcimar Luciane Maziero Mondilo. Presentes também os professores César Augusto Michele, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da FIB, o professor Camilo Stangerlin Ferrarese, coordenador do curso de Direito da FIB, a professora Maria Cláudia Zaratini Maia, também professora da FIB, e os que nós já tínhamos registrado presença anteriormente. Bom dia a todos. Eu vou abrir o microfone, então, para a secretaria fazer a sua apresentação. Fique à vontade, Alcimar. Obrigada, Chiara. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a vereadora Chiara por essa iniciativa que vai, com certeza, agregar muito valor à administração pública e, no final das contas, vamos conseguir prestar um serviço de maior excelência para o cidadão, que é nosso objetivo maior. Gostaria de cumprimentar também o vereador Segala, meu professor de Direito Constitucional. Tive a satisfação de ser sua aluna e trago comigo os ensinamentos da graduação. Cumprimentar também os professores que estão aqui presentes, o meu colega, o Danilo Altafim Pinheiro, que é o responsável pelo DCD da Secretaria de Negócios Jurídicos. O doutor Toninho Garmes justifica a sua ausência e me pediu que representasse a secretaria nessa audiência pública. A nossa secretaria hoje, Secretaria de Negócios Jurídicos, nós temos o Departamento de Procuradoria-Geral e temos também a Divisão de Atos. Na Procuradoria-Geral, nós temos 4 procuradorias, né? Então, temos a Procuradoria Consultiva, a Procuradoria do Contencioso, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e a Procuradoria da Execução Fiscal. A divisão delas é temática, então, nós temos 24 procuradores no município. Recentemente, contratamos 8 novos procuradores por esse último concurso que foi realizado com sucesso. Havia uma defasagem muito grande de número de procuradores, né? Nós tivemos dois concursos frustrados anteriormente, então, nesse ínterim, houve aposentadorias, exonerações, enfim, afastamentos. Hoje, nós temos um quadro que, de certa forma, supriria a demanda, desde que essa demanda viesse atualizada. Então, talvez o nosso grande gargalo seja processos represados, sua maioria na Procuradoria da Execução Fiscal. Isso veio melhorando também do ano passado para esse ano, após a adoção de um programa de informatização dos nossos processos. Essa informatização hoje é só na Procuradoria da Execução Fiscal. Então, através desse programa, do Interlites, os procuradores têm acesso às intimações e peticionam através desse próprio programa. Isso conseguiu auxiliar em muito os trabalhos da Procuradoria da Execução Fiscal, de maneira que a gente conseguisse, de certa forma, cumprir a demanda dos processos eletrônicos. Nós ainda temos dificuldades nos processos físicos, né, da execução fiscal. Com relação às demais procuradorias, em sua maioria, elas são responsáveis não só por pareceres jurídicos relacionados às áreas temáticas. Então, a Procuradoria Consultiva, por exemplo, ela trata da matéria relacionada a tributos e relacionada aos servidores públicos municipais. A Procuradoria do Contencioso, ela cuida de licitações, convênios, talvez seja a procuradoria que tenha a maior demanda por pareceres jurídicos e a menor demanda por ações litigiosas, por cuidar de litígios, apesar do nome contencioso. E a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que também acaba tendo muito parecer, mas também muita demanda judicial.
né? Se nós temos uma ação judicial de desapropriação, uma ação de demolição, quando há invasão do passeio público, enfim, todo tipo de ação que envolve o patrimônio do município vai para a PPI. Essas 3 procuradorias ainda não estão informatizadas. É um projeto nosso que se faça essa informatização, né, para que a gente possa ter uma melhor gestão dos processos. E aí eu chego na demanda da Procuradoria-Geral, né, subordinada à Secretaria de Negócios Jurídicos. A nossa demanda talvez seja na gestão dos processos. Eu não digo só dos processos judiciais, mas de todos os processos administrativos que entram e saem da Procuradoria todos os dias. E na gestão de processos, eu penso na criação de fluxogramas, talvez com auxílio da engenharia de produção, não do curso de Direito, para que a gente possa otimizar o nosso trabalho. Muitas vezes há um resserviço na medida em que um processo passa diversas vezes por aquela mesma procuradoria, para ter reiterados pareceres, quando talvez uma única vez fosse suficiente, desde que a gente já tivesse esse estudo melhor de como fazê-lo. Eu tendo um fluxograma do processo, um processo que nasce de uma secretaria, vai para a administração para começar uma licitação, vem para o jurídico, ele deveria vir uma única vez para o jurídico dar um parecer a respeito da legalidade dessa licitação, da modalidade escolhida, enfim, da análise do processo. Então, isso eu vejo como uma medida que nos auxiliaria muito, diminuindo a demanda de processos que muitas vezes entram, demandam uma análise, sendo que já havia um parecer anterior, diminuindo essa demanda de processo, esse fluxo de processos interno, a gente conseguiria mais tempo para analisar aqueles processos que realmente estão carecendo de um parecer jurídico. Com relação à execução fiscal, nós ainda precisaríamos, sim, de mais auxiliares. Nós temos hoje convênio para contratação de estagiários, mas eu acredito que uma ampliação desses convênios seria muito salutar para que nós pudéssemos auxiliar o aluno, auxiliar o estudante, e ele nos auxiliar também, dando conta dessa demanda que é muito grande. É a divisão de Procuradoria Fiscal a que tem o maior número de servidores, mas, com certeza, é porque ela realmente demanda um maior serviço. Nós temos muitos processos judiciais. Algumas outras medidas que estamos estudando relacionadas à Procuradoria de Execução Fiscal é a atualização também do valor de alçada para dispensa de ajuização, de ajuizamento de ação. Essa é uma medida que já vem sendo tomada pelas fazendas públicas da União e do Estado. Também vem de encontro aí a atender a questão da economia processual, da eficiência. E acredito que seremos muito felizes se pudermos fazer parcerias, inclusive para atender a demanda das instituições de ensino também. É possível que vocês nos tragam demandas que venham de encontro com o que nós temos de carência dentro da Secretaria de Negócios Jurídicos. Obrigada. Obrigada, Alcimar. Eu vou abrir o microfone agora para os professores aqui presentes, porque a gente costuma dizer o seguinte: a apresentação é da demanda da secretaria, numa visão de quem está dentro da secretaria, de quem está lidando com os serviços diariamente. Mas a visão da academia, ela também é muito importante. E nas reuniões que nós fizemos com os dirigentes, foi colocado muito isso, de que seria necessário ter esse tempo de apresentação daquilo que já acontece dentro das instituições, que, às vezes, pesquisas são feitas dentro da instituição e que estão relacionadas à prefeitura, e a prefeitura nem sabe. Então, essa outra visão também seria importante ser colocado. Então, vou deixar aberto os professores aqui presentes, que queiram colocar aquilo que vem sendo realizado, aquilo que entendem como possibilidades também de estar acontecendo em parceria. Camilo. Bom dia, Chiara. Bom dia. Bom dia a todos os presentes.
A gente tem desenvolvido uma série de pesquisas dentro do curso de Direito, né, especialmente na iniciação científica, que é a jornada, e acaba desembocando depois no trabalho de conclusão de curso. E, dentre as demandas que a doutora colocou, a gente visualiza muitos trabalhos que já foram apresentados, que, de certa maneira, a gente pode aprofundar a participação, que é em relação a modalidades de licitação, formas de tornar mais ágil o processo licitatório, responsabilização do poder público, né, talvez algumas medidas alternativas de solução de conflito, né, não sei de que maneira que talvez a gente pudesse incluir a disciplina de mediação, conciliação e arbitragem para solucionar algumas questões que fossem passíveis de interesses disponíveis da administração. E também essa ampliação dos convênios de estágio, mesmo que fossem estágios de fato, não necessário de direito, para a gente poder ampliar a possibilidade de participação dos nossos discentes na atuação do poder público. Então, em nome da instituição, eu me coloco à disposição para a gente poder se reunir e verificar efetivamente quais são as demandas para a gente estruturar melhor as linhas de pesquisa dentro do curso, para poder apresentar material teórico para ajudá-los na solução das questões que se colocam no dia a dia da administração e ampliação da participação dos nossos alunos nos programas de estágio junto à Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, Obrigada, Camilo. Professor César. Bom dia a todos, obrigado pela palavra. Vereador Chiara, vereador Segala, todos os presentes. Pela fala da doutora Alcimar, eu acho que nós temos dentro do curso de Direito da FIB uma demanda que vai de encontro a que vocês possuem, que o professor Camilo falou agora, que é a questão específica de estagiários estarem auxiliando dentro da secretaria. E eu, estando lá à frente como professor do NPJ, eu visualizo, sim, que dá para suprir essa demanda, né, Camilo? Dá para a gente sentar, acho que tanto o nosso coordenador como eu nos colocamos à disposição, em nome da instituição da FIB, para conversar, estreitar os laços, ver como isso pode ser feito. Eu tenho certeza que a FIB, através do curso de Direito, os estagiários vão ajudar muito a secretaria também vai nos auxiliar, passando informações, ajudando na formação dos alunos. Obrigado. Obrigada, César. Professora Maria Cláudia. Bom dia a todos, né, os presentes. Agradeço a oportunidade de participar da audiência. E até ouvindo a doutora falar, como eu trabalho com o TCC, né, com a pesquisa lá da FIB, penso que também talvez aproximar, talvez seja uma oportunidade de nós refletirmos sobre a possibilidade de aproximar talvez a pesquisa, que às vezes a pesquisa no direito ela fica muito só no teórico, né? E às vezes buscar essas demandas que buscam respostas e talvez aproximar um ou outro trabalho, né? Ou uma linha de pesquisa, não sei, que pudesse, em uma determinada pesquisa, tentar desburocratizar, por exemplo, isso que a senhora falou dos processos administrativos. A gente sabe que muitas vezes é uma coisa simples que pode ser feita, né? E por mais que, né, poderia ser de uma área exata, né, como da engenharia da produção, mas que muitas vezes o direito pode tentar propor, né, formas de desburocratização para que isso seja mais agilizado e tenha uma resposta mais eficiente para o cidadão, né? Então, acho que também a gente poderia refletir sobre a possibilidade dessa pesquisa empírica mesmo, né? E, de repente, no fim, tentar propor uma resposta. Então, acho que tem questões bem importantes para a gente debater. É isso. Obrigada. Obrigada, Maria Cláudia. Pode, Camilo. Conforme a gente vai conversando, vão voltando outras questões. E como eu participei do meio ambiente na segunda-feira, né, e agora a professora Maria Cláudia falou da engenharia, então, penso que nós do direito podemos ajudar a dialogar com os cursos de ciência da computação da FIB para poder contribuir na formação
desse sistema que a doutora sugeriu, né? E uma coisa que eu senti, conversei com a Chiara na terça-feira, que é a questão da necessidade da compreensão da interdisciplinaridade dessas decisões que vão ser tomadas no âmbito do poder público municipal, né? Então, eu vim na terça, participar da audiência de meio ambiente, e pensando numa pesquisa que já tem na FIB, de coisas que tem me interessado recentemente, que é a perspectiva, por exemplo, do direito dos desastres, que é um novo ramo do direito, e que trata da estruturação de tomada de decisão a partir de risco e probabilidade. Não está vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos, mas a Secretaria de Negócios Jurídicos tem a visão jurídica, né, e do direito de modo a orientar ou iluminar a tomada de decisões das outras secretarias para minimizar os impactos ambientais a partir dos desastres naturais que têm aumentado consideravelmente por conta de aquecimento global, ocupação irregular, etc. Então, a gente também poderia fazer esse papel de intermediador de diálogo com outras áreas para poder contribuir com a secretaria de vocês. Tá. Obrigada, Camilo. Seguela vai falar já já. Mais algum professor? Quer comentar? Quer, Flávia? Quer falar alguma coisa? Então, Segala. Sobrou para você. Tá ligado? Bom dia a todos. Ocimar, quem tem orgulho de ter sido seu professor sou eu, viu? Muito obrigado. Só para dizer o seguinte, eu acho que a gente poderia pensar com alguma criatividade, só que eu não sei ainda da legalidade. Nós precisaríamos estudar uma eventual legalidade de repente, existir, por exemplo, na prefeitura, uma espécie mesmo de câmara de arbitragem que poderia ser setorial, poderia contar com árbitros oriundos das faculdades, né? Cada um na sua área, discutindo, por exemplo, questões que pudessem ser enquadradas como questões de menor impacto ou menor consequência, não é? E ela poderia evitar as demandas judiciais que acabam trazendo muito mais desperdício de tempo para serem solucionadas. Eu não sei, acho que isso era uma coisa que a gente poderia pensar se dava para desenvolver. Outra coisa que eu queria dizer, Ocimar, é que algumas coisas que têm uma responsabilidade maior, ou até mesmo uma dificuldade maior, na prefeitura, na minha maneira de ver, né? Eu não estou lá dentro, mas na minha maneira de ver, acabam tendo um caminhar muito moroso, muito lento, que eu não sei se é consequência do excesso de trabalho que dá, ou se é por conta de algumas coisas serem mais desconhecidas. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. PPP, tá certo? De repente, a gente está falando em PPP e eu desconheço se tem dentro da estrutura jurídica da prefeitura gente especializada em PPP, tá certo? Então, de repente, conversar a respeito de uma PPP acaba ficando um negócio arrastado aqui dentro. E eu só vejo uma saída, ou contratar uma empresa especializada que propusesse um modelo de PPP para determinada coisa, e aí, então, a prefeitura estudar isso e, quem sabe, colocar, ou solicitar o auxílio das universidades, das faculdades. Na área jurídica, nós temos 5 aqui em Bauru, né? E certamente tem gente com conhecimento técnico ligado a isso. Então, eu estou mencionando isso porque, desde o começo do atual governo, eu estive lá em janeiro para fevereiro deste ano, do início, né, do governo, foi o ano passado, levando gente interessada na área de iluminação pública aqui de Bauru e na área de tratamento do lixo.
em ambos os casos, a resposta do prefeito foi: eu vou providenciar um chamamento público para a gente trabalhar isso em torno de uma PPP, não é? Só que nós estamos indo para o 3º ano do governo, nós não temos nada ainda nesse particular, por enquanto. Por isso que eu acho que isso é um pouco lento, isso poderia, com a ajuda de gente com conhecimento, caminhar mais rapidamente. Mas seria, evidentemente, como sugestão, né? A decisão é da prefeitura. Poderia orientar um trabalho nesse sentido, não sei. Fico aqui pensando se essas coisas que dão mais trabalho pudessem contar com a ajuda da academia, que é onde concentra gente com mais conhecimento sobre assuntos variados, né? A mesma coisa acontece aí, já foi falado pelos professores, uma maior participação de estagiários também me parece interessante, né? Há estagiários, e eu posso dizer isso de cátedra, porque conheço, né? Estou há 47 anos no magistério superior e durante 20 anos no Ministério Público sempre trabalhei com estagiário. E há estagiários que são profissionais, só falta a carteira, só falta o documento legal, porque conhecimento eles já acabam tendo, são muito bem preparados, são pessoas que depois entram nos primeiros lugares nos concursos, tão logo obtenham o complemento da graduação para poder fazer o concurso. Então, essas pessoas poderiam ser muito bem aproveitadas para ajudar nesses trabalhos. Eu acho que é uma questão de realmente... eu não sei nem se tem essa contribuição, né? Vereador, eu não sei se, de repente, abre um concurso, não é? Mas a faculdade, por exemplo, acho que não fica sabendo, sabe que tem um concurso, mas não fica sabendo que, fulano, você é bom para esse negócio, hein? Você poderia, né, a faculdade indicar o aluno, falar, vai fazer esse concurso aí, você tem, eu sou professor seu, eu sei que você tem habilidades, conhecimentos nesse... A gente deixa o indivíduo, ou às vezes ele não toma conhecimento, ou às vezes ele não tem o alcance do interesse, né? A gente poderia mostrar para ele que isso é importante como currículo, inclusive, para ele, né? Como preparação para um futuro profissional e tudo mais. Eu acho que se a gente talvez tivesse uma integração mais direta de quem precisa com quem fornece, né? Quem precisa, no caso a prefeitura, quem fornece, no caso, as faculdades, as universidades, talvez funcionasse também melhor. Era o que eu tinha a dizer, vereadora. Muito bem, vereador Segala, professor Segala, doutor Segala. Vocês querem fazer mais alguma consideração? Alcimar, fica à vontade, bem. Como o professor disse, nós vamos conversando e as ideias vão surgindo. Isso. A questão relacionada à mediação de conflitos, também existe um projeto em fase inicial, mas na execução fiscal, para que a gente faça mutirões de conciliação. Nós sabemos que tem muitas pessoas na cidade que pretendem acertar a sua vida tributária junto à Fazenda Pública do município, mas muitas vezes só vão se preocupar com isso quando precisam de uma certidão negativa. Então, há essa intenção de fazermos mutirões de conciliação. E, nesse ponto, eu acredito que a faculdade seria uma grande parceira para que isso até pudesse se realizar dentro da própria faculdade, né? Nós encontraríamos aí os meios legais, adequados para fazer essa composição e depois levaríamos para a homologação judicial. Eu penso que isso seria muito interessante. E a questão da morosidade, professor, o senhor tem razão. Muitas vezes acontece de alguns processos se tornarem lentos dentro da prefeitura. A Secretaria de Negócios Jurídicos acaba levando um pouco essa fama, que não é verdadeira. Eu tenho acompanhado isso agora, lá dentro, de perto,
E nossos procuradores, eles são muito dedicados, temos pessoas bastante preparadas e especializadas naqueles determinados assuntos. O que acontece, eu vejo que, em muitos casos, há um receio dos gestores, dos servidores, de se tomar decisões sem um parecer do jurídico. Esse receio se justifica, sim. Eu creio que de 10, 15 anos para cá, houve um grande aumento na fiscalização de Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é muito rigoroso, ele chega a ser mais rigoroso do que o Tribunal de Contas da União. E não há uma relação de hierarquia entre os tribunais, não é como as nossas instâncias, né, que nós temos aqui o juízo de primeira instância, segunda, terceira instância. É diferente. O Tribunal de Contas da União, ele tem uma linha de pensamento divergente e muito mais alargada do que a do Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas do Estado não tem as suas decisões sujeitas ao Tribunal de Contas da União, né? Então, além disso, também houve um grande aumento de fiscalização pelo Ministério Público e as pessoas temem serem réis em processos, principalmente de improbidade administrativa. Então, eu vejo que, muitas vezes, o servidor público, o gestor, ele receia tomar decisões sem uma segurança jurídica. Então, acaba demandando muitos pareceres. Nós temos, sim, o dever de emitir pareceres jurídicos em determinadas questões. Os nossos pareceres não costumam vincular os agentes públicos, então, eles não são vinculativos. O secretário, o prefeito, eles não estão vinculados ao parecer jurídico, mas costumam, sim, seguir o parecer, porque é o caminho mais seguro. Eu também anseio para que nossos processos sejam menos morosos. Um outro projeto que eu tenho, mas eu precisaria ter 48 horas no meu dia para conseguir pôr em prática tudo o que eu quero fazer. Porque a gente diz que, quando você assume um cargo desse, é como se você estivesse trocando o pneu com o carro em movimento. O tempo não para de correr, você tem que dar conta do dia a dia e, além disso, dos projetos que pensa em pôr em prática. Mas eu penso como algo que seria também salutar para a eficiência, para a economia, a adoção de súmulas pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, cada procuradoria temática, ela poderia sumular pareceres reiterados, né? Então, eu tendo súmulas, essas súmulas seriam publicadas pelo nosso diário, que, inclusive, hoje é eletrônico, seguindo uma tendência da União, do Estado. Hoje nós deixamos de publicar em papel, publicamos ele na via eletrônica. Isso seria publicado. Além disso, estaria publicado na nossa página, na intranet do município, para que qualquer gestor, qualquer secretário que tivesse uma dúvida relacionada a uma modalidade de licitação para determinado serviço, determinado valor, uma questão relacionada a servidor, se eu posso alterar o horário ou não, em relação à infração disciplinar. Na medida que eu tenho isso em súmulas, eu já não vou precisar do parecer jurídico, porque eu consigo fazer a subsunção daquele caso concreto à súmula que já está pública, né? Não haveria essa... Eu imagino que, talvez, com o tempo, com a mudança de mentalidade também, né, de todos, nós conseguíssemos diminuir muito a nossa demanda de serviço. E aí sobraria tempo para estudarmos mais a fundo uma PPP, por exemplo. Uma excelente ideia, muito boa. Eu espero colocar em prática ainda esse ano,
com a anuência do meu querido secretário de Negócios Jurídicos, né, desde que os diretores de divisão também concordem, eu acredito que eles vão concordar com isso, porque tende a melhorar o trabalho de todo mundo. Muito bem. Mais algum professor? Camilo? Doutora, só para ajudá-la ainda mais na questão da conciliação, esse ano nós já fizemos uma parceria junto à Justiça do Trabalho com o Dr. Edson, e ele levou um modelo de Sejusc da Justiça do Trabalho, e foi bastante interessante, que os alunos puderam participar das conciliações realizadas, e foi um modelo muito, a gente entendeu, muito bom, porque ele foi até a faculdade, explicou para os nossos alunos que poderiam participar do convênio, porque a gente tem uma disciplina específica de conciliação, mediação e arbitragem, que inclusive é o professor César, que é o professor, e ele apresentou as necessidades da Justiça do Trabalho e como que seriam encaminhadas as audiências. A partir da exposição dele, os alunos puderam se inscrever nesse programa de estágio e iam, numa semana anterior, participar da elaboração das minutas e dos processos que seriam levados à conciliação na semana seguinte. Então, eles aprenderam de que maneira que eles preparavam as conciliações numa semana e participaram efetivamente da composição na semana seguinte. Então, acho que é um modelo interessante que a gente podia conversar e discutir para ver se, de alguma maneira, a gente contribui nessa ideia de vocês de criar essa possibilidade de mutirão para solucionar o problema dos contribuintes. E a gente está à disposição para ajudar mesmo. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Camilo. Mais alguma consideração? Não? Então, nós vamos caminhar então, para o encerramento, Segala. Tudo bem? Tudo bem? Então, nós queremos agradecer imensamente a participação de vocês aqui, né? Dizer que as audiências públicas, todas que estão acontecendo, estão, então, disponíveis no canal do YouTube da TV Câmara Bauru, mas nós encaminharemos também por e-mail, link, os contatos dos secretários e dos diretores, relatório das audiências, contato dos participantes, e-mail, para que a gente tenha uma maior facilidade, uma maior rapidez nos contatos e que realmente todas essas demandas colocadas sejam colocadas dentro da instituição como possibilidades de desenvolvimento de trabalhos de pesquisa. Né? E já adiantar que, em 2019, nós temos a intenção, né, de, antes de terminar o período letivo, fazermos uma grande jornada científica de apresentação dessas demandas que foram acatadas pela instituição, né? Uma devolutiva também do resultado dessas pesquisas às próprias secretarias que apresentaram demandas, e isso traz também uma repercussão bacana para os pesquisadores, né, os professores, os alunos, as instituições que participaram, né, que para nós é realmente o momento de nós avaliarmos se esse projeto tem sentido ou não. Para nós tem sentido, até esse momento tem feito muito sentido. Vamos ver no decorrer do ano de 2019 se realmente, né, toda essa expectativa de instituições, pesquisadores, secretarias, nós vereadores, ela se concretiza, né, no sentido de trazer um benefício à comunidade, à sociedade bauruense. E aí nós temos, assim, por objetivo criar realmente essa sistematização a partir da Câmara Municipal, então, Comissão de Ciência e Tecnologia anualmente, realizar essas audiências públicas, promover essa jornada científica em parceria com as instituições de ensino, né? E aí a gente cria, né, esse movimento que deve acontecer anualmente, aproveitando toda essa riqueza das 10 instituições que nós temos hoje na cidade de Bauru com o ensino presencial. Então, nós agradecemos imensamente a participação de todos aqui e damos por encerrada a presente audiência pública às 11h27. Muito obrigada.